Olha, tem muita gente fazendo teste de sorologia para confirmar a imunidade depois de tomar a vacina contra a Covid-19. Mas será que isso realmente é necessário? Para saber um pouco mais sobre esse assunto, a gente vai começar agora ao vivo com a diretora da Sociedade Brasileira de Imunizações, a doutora Mônica Levi. Boa tarde, doutora. Que teste é este, hein? Ele é realmente eficaz para se medir se há imunidade depois da vacinação? Infelizmente, é compreensível que a gente veja cada vez mais pessoas interessadas em saber o seu estado individual de proteção, mas nós não temos como analisar por testes sorológicos ou quaisquer outros testes laboratoriais a situação individual de proteção de cada um. Por quê? O teste sorológico indica se a pessoa tem ou não anticorpos para a Covid, mas não diz qual é a quantidade de anticorpos que é necessário para estar correlacionado com a proteção clínica. Isso nós não sabemos, não tem evidências científicas ainda suficientes para a gente dizer qual é esse correlato de proteção. Quanto anticorpo e qualidade, né, que tipo de anticorpo tem que estar presente no sangue para dizer que a pessoa está de fato protegida. E, além disso, a gente sabe que a proteção, o sistema imunológico reage à vacinação de uma maneira muito mais ampla do que somente a formação de anticorpos. Existe um mecanismo chamado de imunidade celular, que não é medido através de sorologia. E muitas vezes uma pessoa pode estar com anticorpos baixos ou até indetectáveis, mas ter desenvolvido esse mecanismo de proteção através da imunidade celular de maneira muito eficiente e ela está protegida. Fica se sentindo frustrada por não ter anticorpo e ela está protegida. Ao passo que pessoas que estão, de fato, com anticorpos presentes pelo teste laboratorial que fizeram, podem não ter anticorpos em quantidade ou em tipo suficiente para estar protegidos. Então, elas têm uma falsa sensação de proteção. Tudo isso é muito complexo, os mecanismos de proteção através da vacinação ou até mesmo da infecção natural, e nós estamos procurando entender, estabelecer correlatos de proteção que identifiquem, que nos permitam dizer se a pessoa está de fato protegida ou não. Mas isso não é possível no momento, por isso nós não recomendamos que se faça a sorologia para testar a sua situação pós-vacinação. Pois é, doutora, mesmo que a pessoa faça esse teste, né, ele mostra aí uma alta imunidade, a pessoa não está livre de contrair o coronavírus, não é? Não, isso só mostra que ela desenvolveu um mecanismo de proteção, mas se é uma quantidade suficiente para protegê-la de doença clínica, não se sabe, né? Não tem esse correlato de proteção estabelecido ainda. E outra coisa é que a pessoa pode se infectar, sim, mesmo vacinada, e transmitir. Portanto, é muito importante que quem vacinou continue usando os mesmos cuidados, até pensando não só na sua proteção máxima, mas também na sua capacidade de ser um disseminador do vírus e contaminar outros que ainda não foram vacinados. Agora, doutora, para a gente falar um pouquinho mais sobre as vacinas. A gente tem a Coronavac aqui no Brasil sendo aplicada, a AstraZeneca, a Pfizer, a Janssen. Como é que as diferentes vacinas agem no organismo para essa produção de anticorpos, hein? Olha, todas elas que nós temos aqui no país são de plataformas diferentes, né? A Coronavac é com o vírus inteiro inativado. A plataforma da Janssen e da Oxford da AstraZeneca é de vetor viral, onde um outro vírus, que é o adenovírus, no caso da Oxford da AstraZeneca é um adenovírus de chimpanzé inativado e da Janssen é um adenovírus humano. Eles carregam uma porção do código genético do coronavírus. E isso faz um estímulo dentro da célula humana da produção da proteína S, que é o principal antígeno, é uma proteína que permite ao vírus infectar a célula humana. Então, quem tem mecanismos de defesa, produção de anticorpos, mais a imunidade celular, mais a imunidade inata, consegue evitar a infecção. No caso das vacinas genéticas, de RNA mensageiro, nós temos aqui somente a Pfizer, mas não temos a Moderna, que é a mesma plataforma. É inserido no corpo, né? O antígeno da vacina é o próprio
código genético do coronavírus, uma parte dele, que codifica essa proteína S, que também passa a ser produzida dentro do nosso corpo, estimulando a proteção, o nosso sistema imunológico a agir contra essa proteína. O fato é que nós temos os nossos mecanismos de identificação de uma proteína estranha, de um corpo estranho dentro do nosso organismo, e isso estimula a produção de todos os mecanismos imunológicos que são comuns a outras vacinas também. Agora, doutora, já há comprovações ou estudos sobre a duração da imunização depois de se vacinar? Isso está sendo feito, a gente chama até de farmacovigilância, o que acontece a longo prazo com as populações vacinadas, né? Então, assim, com a Pfizer foi lançado um documento deles, agora bem recente, acho que na semana passada, mostrando 1 ano de proteção. A gente tem acompanhado os estudos científicos que mostram a manutenção dos parâmetros farmacológicos, dos parâmetros laboratoriais. Mas mais importante do que isso é você ver na prática, na vida real, o que acontece. Se após algum tempo a população vai perdendo a sua proteção ou não, independente do que acontece laboratorialmente com os níveis de anticorpos. Então, essas duas coisas têm que se cruzar para a gente estabelecer por quanto tempo dura a proteção conferida pela vacina. A Pfizer anunciou pelo menos 1 ano. Doutora, agora mais uma vez falando sobre o teste de sorologia, tem muita gente que está fazendo para saber se tem anticorpos o bastante para se proteger contra o coronavírus. Não é recomendado, como a senhora acabou de dizer aqui também, mas tem muita gente que faz. Se essa pessoa fizer o teste de sorologia depois de ter sido vacinada e achar que tem poucos anticorpos, isso não significa que a pessoa está ali propensa a pegar o coronavírus ou que seja necessária uma terceira dose da vacina, não é? Não, infelizmente esse é um equívoco que está acontecendo aí no nosso país. A gente já falou, não tem um correlato de proteção, se é pouco, muito ou médio, a quantidade que você tem que ter de anticorpos que possa te dar certeza de estar protegido contra esse vírus. Não se sabe isso e, paralelamente, eu falei, a imunidade celular pode estar te dando uma proteção, embora a pessoa esteja aí com os níveis de anticorpos não tão elevados. Ainda que ela esteja com os anticorpos elevados, quanto tempo eles duram? A persistência desses anticorpos e do mecanismo de proteção está sendo avaliado. A gente não pode ter respostas antes do tempo necessário de observação para ter certeza. Então, não se tem recomendação nenhuma de fazer uma terceira dose nesse momento no país, enquanto um percentual enorme da população brasileira ainda não recebeu nem a primeira ou ainda não recebeu a segunda. Então, nós estamos agora, no momento, brigando no combate à pandemia para que a gente tenha menos mortes, menos internações, menos necessidades de UTI, de intubação, e isso, todas as vacinas que estão disponíveis, que foram licenciadas pela Anvisa, estão fazendo. Não precisa fazer teste para saber a situação pessoal. O que a gente tem visto na prática, né, que a gente chama no mundo real, é uma proteção enorme contra as formas graves e a morte pela Covid. E é para isso que a gente está batalhando. A conversa sobre necessidade de uma terceira dose ou de dose de reforços posteriores não cabe nesse momento aqui, que a gente ainda tem muita gente para vacinar com a primeira ou completar o esquema com a segunda. Tá certo, a gente conversou então com a doutora Mônica Levi, diretora da Sociedade Brasileira de Imunologia. Eu gostaria de agradecer, obrigado por explanar isso tudo para a gente, doutora, e até uma próxima. Boa tarde para a senhora. Boa tarde, obrigada a todos.